Pode se assentar. Então, vamos trabalhar junto na madeira, diga amém. Você também de férias está lá, vai mudar para lá, estamos lá. Deixa, como é que vai ser? Amados, isso nós nunca vamos saber, nós só vamos depois colocar os pés lá. Porque as portas e o mar se abrem depois que você pisa sobre o mar. Vamos para frente? Hoje é dia do Pai. Pensei que os irmãos iam ficar mais animados. Hoje é dia do Pai. Isso. A gente que mora no Brasil, nós temos duas datas. Nós temos essa, não sei também se tem outra em Portugal, mas nós temos também em agosto, né? E nós sabemos que realmente são duas compras que o Pai faz também para o seu próprio benefício. Estamos juntos em tudo que nós podemos fazer. Agora, por que Deus criou um método de Deus criar pessoas ou cuidar de pessoas? São pessoas com pessoas. É porque Deus tem um propósito para nós especial. Qual é? Nós somos a imagem e semelhança do seu Filho. Gente que parece com Jesus, que veio para me resgatar do meu próprio pecado. Eu gostaria de lembrar você que Deus abençoa muito o Pai. Eu quero muito falar com o Pai, mas leve também como família, por favor. Leve para também as mulheres que estão aqui, cujo seu esposo, que não está aqui, o pai então dos seus filhos, mas que também que a gente possa entender isso. Quando Deus fala de paternidade, quando Deus fala de família, Ele fala de algo chamado responsabilidade geracional. É assim que se encontra hoje, que nós chamamos de teologia educativa desses dias, a maneira de você transferir as coisas que eram mais difíceis de entender, mais quebrado para os dias de hoje. Então, responsabilidade geracional é o que é? É eu entender que é da família que é o ponto de partida para todos os demais relacionamentos. Você se relaciona com as pessoas como a sua família se relacionou com você. Não dá para dizer que tudo é assim, que você também aprendeu muita coisa, você aprendeu com outras pessoas, você foi para escolas, você teve professores, mas a sua base de relacionamento vem da sua família. Os cheiros que vocês gostam, quem sabe vem da sua família. Quem sabe que você não gosta também, pode até ser muito bom, mas a sua família não gostava, te ensinou a não gostar. Nós tínhamos um pensamento no Brasil até há pouco tempo, até uns 30 anos, depois que você fica depois dos 50, você já acha que 30 é pouco, né? Até uns 30 anos atrás, que se você comesse manga, você não podia tomar leite, não, você morria. Até um dia que eu fui gordinho, sempre queria conhecer coisa nova, e eu vi um picolé de manga e continha leite dentro. Eu falei, mãe, isso aqui é a morte, não é? Não, é o quê? Não, falou, não, mas tem leite aqui. Não tem não, tem sim. Tem leite aqui dentro, como é que é isso? Tem também isso na madeira? Eu pensava aqui, ou não? No Brasil a gente pensava, pense bem, que se você comesse manga, você não podia tomar leite. Quem também está comigo? Não é assim, irmã Samia? Não é dessa forma, não é desse jeito? Porque senão você morria. E aí foram criando outros mitos. Estou falando de coisa ruim, tem muita coisa boa também na família. Por exemplo, tem gente que não gostava de chuchu, ensinava, de pepino. Pepino mesmo. E como a família, a mãe e o pai não gostavam, dizia que se comesse fazia mal para o estômago, dava dor de barriga. Rapaz, não dá não, né? Mas aí são coisas que você foi herdando nos seus relacionamentos. Quantos querem ter uma família feliz aqui? É propósito de Deus? Claro que é. Por que muita gente não consegue? Porque a gente atrapalha bastante. Eu mesmo. Eu tento melhorar, daqui a pouco eu percebo, eu tenho muito que melhorar, porque de vez em quando dá uma atrapalhada feia. A gente tem que reconhecer isso. Família é relacionamento. Se você não é bom de relacionamento, você também não vai ser um bom marido, não tem jeito. Falando isso para mim, para você, para todos nós. Se você não é uma mulher boa de relacionamento, dificilmente você vai ser uma esposa abençoada. Por quê? Porque família realmente é tratar com o diferente. É tratar com o filho que é diferente, com a tia que é diferente, com a mãe do seu esposo, que é a sua sogra, que é totalmente diferente de você. É tratar com os ímpares, com os odds da vida. A gente precisa entender que isso é família. Então, já que família é um projeto para ser feliz, como é que eu posso ser feliz? Eu até coloquei uma frase ali. Então devemos lembrar que antes de que a felicidade seja uma colheita, ela é uma semente. Vamos dizer?
Então, bora? Você quer ter uma família feliz? Semeie felicidade. Mas, pastor, as pessoas são tão difíceis. É nós, todos nós somos. Semeie felicidade. Você quer uma família feliz? Semeie. Ela não vai nascer somente, alguém pode ser uma pessoa muito alegre e contagiar ambientes. Você vai perceber que essa pessoa não é perfeita, nós não somos. Agora, tem uma frase que eu não lembro nem quem falava isso, que eu gosto tanto, mas na verdade já usei tanto também, vi tantos pastores usando que eu gosto demais. Por que é uma semente? Porque uma semente sai da sua mão, mas não deixa a sua vida. É por isso que você oferta, porque a oferta é uma semente, você lança, mas ela não sai da sua vida, ela multiplica em você. Por isso que a felicidade familiar, ela é uma semente, porque você semeia a felicidade. E quem sabe as pessoas não te entendem, porque também às vezes a gente tem um alto padrão para as pessoas que elas não querem, não vão alcançar tão cedo. Então não se frustre quando você fizer o seu melhor e as coisas não forem tão bem para você. Não pense que as pessoas ao seu redor, você vai ver isso na mensagem hoje, elas são tão capazes de fazer você feliz, porque não são. Baixe um pouco o nível, baixe um pouco a régua. Somos seres humanos. Todo mundo aqui tem problema, como dizer, problema. Todo mundo tem situações que têm que ser vencidas. Baixa um pouco a régua. Ou seja, espere um pouco menos das pessoas, sabe por quê? Porque o seu socorro vem de quem? De Deus. A sua provisão vem de quê? De Deus. A sua vida está na mão de quem? De Deus. Então saiba, se alguém te ajudar já está bom, porque o mais o Senhor fará em nome de Jesus de Nazaré. Abaixa um pouco a régua para você entender que quando você é pai, também você não é perfeito. O propósito de Deus não é ter pais perfeitos, é ter pais saudáveis. Já ouvimos isso, né? O pastor Carlos fala muito sobre isso, é verdade. Eu não sou perfeito como pai, pastor. Eu tenho que reconhecer isso, nem como marido, eu tento. De vez em quando piso na bola feia. Ué. E pisar na bola com a mulher depois é uns 15 dias para recuperar o negócio. Não é tão fácil, não. Filho daqui a pouco está ali, mano. E a gente pisa mesmo. Porque a gente quer? Não. A gente se arrepende porque a gente não quer fazer isso. Amém, amado? Estou falando que a gente faz isso de bom grado? Não. A gente não gosta de ser ruim com ninguém, não, mano. Mas nós, naturalmente, somos pessoas que têm que ser transformadas só pelo poder de Deus. Então, vamos lá. O texto que eu vou falar hoje para você, eu quero falar sobre responsabilidade geracional. E eu acho que todos os teólogos usam o mesmo texto. Graças a Deus por isso. Então, a gente tem aprovação, comprovação disso. É Deuteronômio 6, de 1 a 10. Todo mundo comigo? Amém? Deuteronômio 6, de 1 a 10. Também em casa? Abre a Bíblia aí. Não estou conseguindo ouvir o barulho, mas tudo bem, vamos embora, em nome de Jesus. Deuteronômio 6, de 1 a 10. Vamos lá para o texto, por favor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprissem na terra que passais a possuir. Deixa eu te dar um spoiler para você desse texto. O que está acontecendo com Moisés? Moisés está indo para a terra prometida, sim ou não? Sim. O povo tinha chegado lá? Ainda não. Moisés entraria lá? Também não. Mas uma geração toda já tinha morrido. Moisés tem 120 anos agora, mais ou menos 120 anos. Ele já está há 40 anos no deserto, saindo para ir para a terra prometida, pastor Fábio. Está chegando agora, saindo. O Josué vai para o caminho de Canaã. Ele está preparando, não é os 80, quem sabe, anos passados, que gente que morreu no Egito, gente que morreu também no meio do deserto, são os próximos pais e mães e famílias que vão entrar para a terra prometida. Ele está fazendo algo, dizendo assim, olha, a família vai funcionar se você estiver na terra prometida assim. Tem alguns estatutos que Deus não mudou, não importa onde você estiver, qual terra você está, qual a educação que você teve. Está dizendo, se você manter isso, você vai ter uma família feliz. Verso 2. Você e seus filhos e os netos temerão o Senhor. O princípio é esse, comece a temer o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Para o menino que é novo e está ouvindo Moisés, ou vai ouvir isso na casa, como é que eu posso fazer isso? É isso que bate na nossa cabeça. Como é que eu posso então obedecer ao Senhor se eu sei que eu não sou perfeito? Ouça com atenção.
Ora, ouve, ó Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo te irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel, com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ô Israel, presta atenção, se vocês viverem dessa forma, vocês vão ter muitos filhos lá e vai ser feliz, vai ter uma família abençoada. Ouve, Israel. Segundo conclame agora aí, ó. Nosso Deus, o Senhor é único Deus. Ame o Senhor de todo o teu coração, diga amém. De toda a tua alma, de toda a tua força. Como é que você vai então temer ao Senhor? Amando como? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Pulou um aí, talvez estamos no 5, no 6. Obrigado. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Vou te dar então agora, como é que você vai fazer isso? Eu vou dizer para você como é que você vai chegar lá. Verso 7, que é crucial nesse texto. Verso 7, por favor. Obrigado. Repita com frequência aos seus filhos. Repita com frequência. Conversa a respeito delas quando estiver em casa. E quando estiver caminhando. Quando você for no McDonald's, quando você for tomar um sorvete, um açaí. A hora que você sair intencionalmente com ele para comer um cupcake, sentar, fala da palavra. Faça o exercício de ser inteligente, intencional com a sua família. Quando se deitar e quando se levantar. Quando você for deitar, fala da palavra. Quando você se levantar, fala dela. Verso 8. Amarre-as as mãos e prenda-as à testa como lembrança. O judeu levou isso tanto a sério que colocou um filactério aqui, ó, uma caixinha aqui, e andava com essa promessa aí. Não é isso que Deus queria. Deus não queria que somente uma caixinha amarrado com um negócio de couro assim, não. E também tem uns que colocavam na testa, andava com aquela caixinha na testa. Graças a Deus por Jesus, diga amém, em nome de Jesus. Imagina você agora com uma caixinha na testa dessa. É que Deus queria que estivesse na sua mente e no seu coração. Não é a caixinha andar. Pensa, todos nós com uma caixinha amarrada. Rebeca até riu, imagina uma testa, que é isso, misericórdia, né, filho? Também. Como é que vai, né, Ângelo? Não é isso. Mas é assim que eles entenderam de maneira literal. Verso 9. Escreva nos batentes da porta da sua casa e os seus portões. Eu quis te dar um negócio legal que a Sabrina faz, que eu nunca pensei nisso. Ela faz quadros, que a gente foi onde, coloca versículos bíblicos. Em casa até não está tendo como colocar isso, porque caiu o quadro. Isso é coisa, em casa também caiu o quadro. E também, mas tem outros, que ela printa e coloca lá, para que a gente lembre da palavra de Deus. É isso aí, ó. Verso 10. Em breve o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra. Que ele jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Quando a Bíblia está dizendo de Abraão, Isaque e Jacó, está falando da bênção geracional através da responsabilidade geracional. Está dizendo que assim como Deus foi com Abraão, com Isaque, com Jacó, Ele vai ser com as suas famílias também. Diga amém, em nome de Jesus. E é isso. É uma terra com grandes e prósperas... Saiu, tudo bem, bora. Então, a gente vai entender algumas coisas que Moisés está fazendo. E se você não casou, dá tempo de você ser muito melhor como eu, como pai. Porque ser pai é uma bênção, mas também é uma grande responsabilidade. Você vai ver isso. Assim como ser mãe. Gerar uma família. Então prepare-se para a paternidade. Eu aprendi isso. Uma vez num curso que eu, pastora Sabrina, fizemos sobre família com o pastor Josué Gonçalves, nunca mais esqueci, tem que melhorar nisso também, mas é verdade, não esqueci. Eu preciso me preparar para ser pai. Um advogado, ele estuda 4, 5 anos para ser advogado, um médico, muito mais que isso. Outras profissões, 2 ou 3 anos. Ei, você que está aqui, quanto tempo você está estudando, ou você estuda para ser pai? Não, foi sendo pai assim, né? Conseguiu uma esposa, uma casa, e aí fizeram um filho, e agora ele é pai, naturalmente. Sim, naturalmente, mas você está se preparando para ser pai, porque ser pai é uma missão, diga amém, em nome de Jesus, é uma missão. A gente precisa se preparar para isso. Não, pastor, eu nunca li nenhum livro sobre isso, eu também tenho que voltar a ler.
Mas eu tenho certeza para você, se você começar a se preparar para ser pai, você vai melhorar. O grande problema de muitas famílias é que elas são constituídas sem ter nenhuma preparação normal também. A pessoa não lê sobre o assunto, ela não sabe como é que é para ser pai, o que o pai tem que fazer biblicamente. Estou dizendo biblicamente também, mas também no mundo secular. Como é que você pega o seu filho para ele ser uma flecha que você vai lançar ele? Ué, você tem que ser um guerreiro para isso, sim ou não? Claro, você vai ter que, sabe, pelo menos, manusear bem a flecha. Lembra? Os seus filhos são como flecha na mão do valente. A gente tem que se preparar para isso. Pastor da igreja tem que dar curso? Tem. Mas resolve? Não. Somente a igreja não. Você tem que ser intencional e continuar aprendendo sobre isso. Você fala, mas eu aprendi com meu pai. Sim, eu também aprendi com meu pai. Graças a Deus pelo meu pai, não estou falando nada disso. Mas e com o Pai Celeste? O que você tem como legado das coisas do Pai Celeste? Como é que você tem? Então, pai, no dia do pai hoje, quem sabe você pode adquirir um livro para você melhorar como pai, diga amém. Vai procurar, tem aqui na biblioteca, procura, fala com o pastor Elias, vai trazer para você. Eu até quero pedir um para ele, se não tiver tempo, não está no Brasil mais, eu quero trazer. Você viu? Muito bom. Procura. Ô mulher, chega no seu marido e fala assim, eu quero te dar um livro aqui. Primeiro ele fala, vai ler tudo isso? Não, é só isso de vez em quando. Vai lá, vai devagarzinho com ele. Prepare-se para a paternidade. Porque tem muito filho de crente que não é mais crente, porque o pai não se preparou para as coisas básicas. Moisés está dizendo, senta com seu filho, intencionalmente, muitas vezes. Deita com ele, fala da palavra. Levanta com ele, fala da palavra. Vai andar com ele, fala da palavra. Tem que ser somente de uma maneira? Não, vai assistir um jogo de futebol, fala da palavra. Agora, às vezes acontece que o filho torce para um time, o pai para o outro, misericórdia, é uma guerra por causa disso. O que é isso? A gente vai entender que então paternidade é algo muito sério. E olha que tem coisa que eu estou entendendo agora depois de velho, gente. Eu nem entendia isso de forma alguma, mesmo que eu, teologicamente, a pessoa fala, sabe, uma coisa é você saber a teologia sobre, outra coisa é praticar isso. Prepare-se para a paternidade. Diga, prepare-se para a paternidade. E as mães, prepare-se para a maternidade. Mas hoje, como é dia do pai, vamos nessa. As 3 funções de um pai. Quando a pessoa vira o pai, exatamente no momento em que Deus deu a todos nós, homens, o esperma para que possa fecundar um óvulo. É isso. Tem pai que só prestou para isso. Isso não é pai. Ou é. Um pé minúsculo. Estou dizendo que o propósito é maior que esse. A gente tem que entender que o pai, ele tem uma função espiritual. Qual é a função espiritual do pai? Porque no momento que você engravida sua mulher, que é, né, normal, Deus ungiu você como pastor daquela família. Olhando para o Benjamim, eu olhei para ele e falei, meu Deus, é verdade, eu sou pastor do Benjamim, rapaz. Novidade? Não, é porque às vezes a gente, é que Moisés estava dizendo, seja o pastor da sua casa, a gente troca. Não significa que a igreja não vai ser muito usada por isso, amém, amados? Mas eu tenho que assumir a minha responsabilidade espiritual para eu ser o pastor do filho. Pastor e o pastor Elias, uma bênção, vai contribuir. O pastor Fábio, uma bênção, vai contribuir. Eu também vou contribuir, mas o pastor da casa do pastor Fábio é o pastor Fábio mesmo. Amém. O pastor da sua casa é você, marido. É você que é o pastor lá. Amém. Pastor, mas como é que é? Eu nem sei como é ser pastor, principalmente para os cristãos sendo treinados, vão melhorando. Mas você tem, opa, peraí, eu preciso ser o pastor desse lar. Eu não posso ser a pessoa tão infantil que as pessoas não podem falar alguma coisa comigo, eu não sei trabalhar com isso. Eu posso ficar magoado, mas no meio das minhas mágoas eu vou jogar logo fora, eu vou para frente. Ei, Deus está dizendo para Moisés, prepare pastores para as famílias. Gente que vai falar da palavra, que vai ensinar a palavra de dia e de noite, como para um rebanho. Quem está querendo? Diga amém, em nome de Jesus. Porque eu já tenho visto pais
pedindo que Deus levante pessoas para os ajudá-lo. Amém, eu também faço isso. Pastores para os ajudá-lo. Mas se eu não vestir a roupa de pastor na minha casa, não vai funcionar. Com todo respeito, até mesmo as pessoas que estão passando por essas lutas. É por isso que Paulo diz que onde você vai casar, casa com crente. Porque ele quer que você vá melhor. Pastor, eu casei e não é crente. Calma. Deus vai resolver esse problema. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas se você tem condição de casar, casa com um crente. Mas um crente com C maiúsculo, diga amém, em nome de Jesus. Uma pessoa que realmente vai ser um pastor na sua família. Pastor, eu sou uma pessoa que casou e não tinha Jesus. Não estou falando de você, estou falando daqueles que ainda pode. Não leve isso do lado pessoal. Amém? A segunda coisa que o pai é o sacerdote da casa. Sim. Cadê os pais aí? Cadê o pai aí? Sacerdote. É aquele que leva Deus para a sua família. Devia ser normal que um pai falasse assim: olha, hoje, em vez de eu ganhar dinheiro, eu vou estar aqui com a minha família. Sacerdote. Pastor, meu marido trabalha com diferentes shifts, não tem problema. Estou dizendo para você que deve ser normal ele estar orando assim: eu quero alguma coisa para levar minha família mais perto de Deus. Ele é sacerdote na família. Quando você casou, Deus te fez sacerdote da sua esposa. Sim ou não? Fez. Cuidar dela, como Cristo amou a igreja, como sacerdote, exatamente isso. Então, se eu estou entendendo que eu tenho que ser sacerdote, por quê? Porque os sacerdotes cuidavam da obra de Deus, sim ou não? Daquilo que era o sacrifício aceito por Deus, sim ou não? E seu filho é o quê? E sua mulher é o quê? Diga, a obra de Deus. Eu estou cuidando daquilo que Deus fez. Estou cuidando daquilo que Deus me colocou para ser. E também, como deve ser, perdoe, o pai é o profeta da família. É ele que profetiza as bênçãos. Gosto muito, não sei se acontece na Madeira, ou em outros países, mas no Brasil a gente pede: bença pai, bença mãe, me abençoe. Também é assim na Madeira? Me abençoa. Mas meu pai não é crente, não precisa ser crente para abençoar. Você precisa receber a bênção dele. Diga amém, em nome de Jesus. Bença pai, bença mãe. O pai é o sacerdote da casa. O pai é o profeta da família. Então ele é o pastor, ele é o sacerdote, ele é o profeta. Também ele é o profeta para quê? Ele é o profeta para realmente ele ser aquele que condena os pecados da família. Falava: poxa vida, não faz isso não. Deus não vai ser com a gente dessa forma. Não bebe isso não, não come isso não. Não vê esse tipo de filme. Pornografia é pecado. O pai deve condenar os pecados da família. Pastor, mas como é que eu faço? Se eu falo uma coisa, minha esposa fala outra. Fala: me ajuda, eu preciso ser o profeta aqui nessa casa. É necessário que o homem, pai, ele seja o profeta que diz: olha, os pecados que nós estamos cometendo, nós vamos se arrepender diante do Senhor. E quando ele pecar, que também vai acontecer, ele também tem que fazer isso. Não existe profeta que não pecou, não tem isso. A gente precisa entender. Então, quando eu sou pai, eu sou o quê? Diga, eu sou pastor. Bora? Pastor. Bora? Eu sou o quê? Pastor, sacerdote, profeta da minha família. Quem comigo pode dizer: eu tenho que melhorar muito? Fala que eu tenho que melhorar muito. A gente fica esperando que a nossa família siga o Senhor somente com os ensinamentos de domingo aqui no culto, que são uma benção, você também vem, eu também recebo. Mas no dia a dia, eu gosto muito do versículo 7 do texto que nós lemos, que em outra versão, que fala: inculca, põe isso na mente das pessoas. Fala com eles sempre. Deus nunca pediu para Eva governar no jardim, ele pediu para Adão. Sim ou não? Sim. Deus nunca pediu, falando do Éden, Deus nunca ordenou que Eva colocasse o nome tal, seja com dom de governo. Sabe por quê? Porque isso pertence ao marido. E a mulher, ele chamou de ajudadora. Um governa e outro ajuda. No mesma missão, mas de maneira e com posturas diferentes. Onde devia ser ensinado,
Onde é que o pai deve fazer isso? Diga: em casa. Por quê? Porque é em casa que você demonstra quão emocionalmente você é realmente. Porque é em casa que as pessoas conhecem você, nos detalhes, que qualquer coisinha faz você explodir de raiva. Porque é em casa que a gente tem que ter o quê? Inteligência emocional. Onde devia ser ensinado a palavra de Deus é porque não funciona ensinar sem inteligência emocional, sem ser pessoa que consegue transmitir isso para os filhos e para a família de maneira equilibrada. Não funciona. O pastor Ricardo, escutei a mensagem dele esse dia atrás, falou que tem gente que é chamado por Deus para a obra da família, mas ele fala como o diabo lá dentro, fala misericórdia. Aí não dá certo. O filho vai olhar e vai falar: como é que eu vou seguir a Deus se esse homem representa a Deus em casa, como sacerdote, se ele é profeta sobre mim, se ele é pastor sobre a minha vida, mas ele fala como um endemoniado sobre a minha cabeça? Perdoe. Uma das coisas que o Evangelho não aceita é a hipocrisia. Hipocrisia é pecado. O que é hipocrisia? Colocar uma máscara e fala, reagir como? Então, eu tenho orado muito por isso, mas eu quero te repartir alguma coisa. Pais desequilibrados emocionalmente, constroem filhos traumatizados. Fala misericórdia. Pais que brigam direto, falam direto, não explica porque brigou para o filho. Pais desequilibrados emocionalmente. Quem sabe você foi um pai, ou está sendo um pai para o seu filho de maneira desequilibrada emocionalmente. Olha para o seu filho, ele está bem traumatizado. A gente precisa parar para pensar sobre isso. Porque o ministério sacerdotal, pastoral, do profético do pai tem que ser melhorado. A gente precisa entender que algumas coisas, que mesmo em famílias que deviam servir a Deus, mas que a falta de equilíbrio emocional levou a tragédias. Quando faltou equilíbrio emocional, Caim matou Abel. Por quê? Por causa de uma oferta. Principalmente porque faltou equilíbrio emocional. Depois de 40 dias de jejum e oração, Moisés desce com as tábuas da lei, está descendo lá para baixo com as tábuas da lei, e ele vê o bezerro de ouro, e fica tão irado, que ele quebra as tábuas da lei, deixa cair, quebra. Pastor, mas é muito pecado que estava acontecendo. Sim, e é nessa hora que a gente tem que entender que é a palavra de Deus que vai corrigir as pessoas, é que Deus é que vai entrar no meio da situação. Ou você sabe que aquilo custou emocionalmente, espiritualmente, 40 dias, o próprio dedo de Deus escrevendo. E agora você vai ter que ser refeito. Mas Moisés não parou por aí. Nesse momento eu posso dizer para você que emocionalmente Moisés ficou doido. Que ele mandou moer o bezerro de ouro, mandou colocar água naquilo, falou: agora vocês vão beber. Fala misericórdia. Pensa bem. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Deixa eu te mostrar isso, porque é Êxodo 32, de 19 a 20. O texto está aí, Êxodo 32. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, arremessou as tábuas das suas mãos, quebrou mesmo, quebrou os pés do monte, e tomou o bezerro que tinham feito. E tomou o quê? O bezerro que tinham feito com os pingentes de ouro, né, pastor? Que fundiu e fez. E queimou no fogo. E moendo até que se tornou em pó, espargiu água e deu a beber aos filhos de Israel. Deixa eu te perguntar, Deus mandou Moisés fazer isso? Já sentiu assim? Eu também já fiz isso. De vez em quando você quer pegar o bezerro, moer e quebrar. Fala, agora você vai tomar na marra. Fala misericórdia, em nome de Jesus. Que é isso? Emocionalmente esse homem está passando um momento difícil, tá?
E é isso que não pode acontecer. Pastor, mas ele é gente. Sim, não estou julgando Moisés, não. Estou falando para você que todos nós, de vez em quando, mas quando você faz isso, tem um Deus que vai dizer, vão ter que reparar essa situação. Moisés vai ter que fazer de novo, é ou não é? Vai ter. Vai ter que ficar mais calminho. Isso que ele está fazendo é o cara mais manso da terra. Pegou o bezerro, esquentou, moeu, falou, agora toma com água, é suco, bora. Suco de ouro. Vai tomar é tudo. Deixa eu dar uma receita para você, que eu estou tentando viver. Se você não está bem emocionalmente, não fale, não haja. Você vai fazer nhaca. Vai fazer caca, não. Como pai, a gente tem que parar e falar assim, sabe, algumas vezes eu excedi. E é nessa hora a gente fica tão crente, não, mas é em nome de Jesus que você vai tomar isso aqui. Não vai resolver nada. Deixa eu perguntar para você como pai, como é que você é emocionalmente? Pergunta para a sua mulher, vai te falar. Pergunta para os seus filhos, ela vai dizer. Para você dizer, olha, como pai eu preciso melhorar nisso. Eu preciso. Em casa eu preciso melhorar nisso. Eu já atendi filhos que falam, eu nunca mais quero ir para uma igreja onde meu pai estiver. Porque lá ele orava e que em casa ele quebrava o bezerro, falava demais. Emocionalmente a gente tem que voltar a ser restaurado como família. Moisés está dizendo, você sabe o que você faz? Cria estrategicamente ambientes onde você possa pregar a palavra de Deus. Deus falando com Moisés. Quem está aqui? Diga amém, em nome de Jesus. A terceira coisa, prepare-se, porque um pai é um provedor financeiro. Você pode passar por dificuldades, eu sei disso, você pode ficar desempregado, você é gente, não estou dizendo isso. Mas como provisão do lar é você. Mulher, não faça o que o seu esposo tem que fazer, ué. Pastor, mas se você não fizer, não sai do... Pois é, não faz. Conversa com ele. Sabe, está no momento que vai ter uma transição também, calma, né? Mas o pai tem que ser um provedor financeiro. Sabe por quê? Porque os filhos custam muito entre o berço e o altar. Vamos dizer? Os filhos custam muito entre o berço e o altar. Custa ou não custa? Acho que até mandaram buscar lá. Obrigado. Não? Pode pedir para buscar. Já soltaram lá. Acho que foi do horário que eu falei com a pastora Isabel. Muito bom. O propósito de Deus é que os pais então se pareçam com alguém que prega, é isso? Também. É que alguém se pareça com Jesus. Será que quando você e eu, a gente está tendo a bênção da paternidade, a gente entendeu que a gente vai ser representante de Deus naquela família? Deus podia mandar um anjo fazer isso, pastor. Tinha muitos. Os anjos chegaram para dar envios para Israel. Podia ser uma vez por mês. Podia ser a cada ano, como descia para aceitar o sacrifício. Podia, mas ele falou, não, sabe o que é, pai? Eu preciso de você para que o reino cresça. Devia ser natural um pai falar assim, eu quero ser líder de life group, porque eu já faço assim em casa. Vai ser fácil reproduzir isso. Meu marido não gosta disso, é hora de se orar por isso. Eu quero que você vá longe, diga amém, em nome de Jesus. Mas você, mulher, não vai crescer enquanto ele não quiser crescer. Estou travado pelo meu marido? Não, você pode muito, mas você tem alguém para te ajudar e você tem que ajudar alguém. Essa é a minha visão. É isso que eu quero cumprir. Não é simples. Mas é o que Deus pediu. Verso 7, para encerrar, de Deuteronômio
capítulo 6. Repita com frequência, pai, a seus filhos. O pai conversa a respeito quando você estiver em casa. Quando você for caminhar, pai, fala da palavra de Deus. A hora que você deitar, pai, palavra de Deus. E quando você se levantar, a palavra de Deus. Por favor, reúna as famílias. Se possível, nós descemos no horário. Quem puder, é claro. Vem cá, Mo, vem cá, Benjamin. Se você puder, se eu estiver aqui, se eu não estiver, também vou orar da mesma maneira. Eu queria orar pelos pais.